Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. Pessoal, o episódio de hoje é dedicado a falar de dois assuntos principalmente. Primeiro, a catástrofe climática e ambiental que nesse momento atinge todo o estado do Rio Grande do Sul. Para falar desse assunto, a gente convidou a companheira Ana Afonso, vice-presidenta estadual do PT Gaúcho. E falamos também de um balanço inicial do que foi o 1º de maio, ocorrido na última quarta-feira. E para esse assunto, a gente convidou a companheira Ivonete Cruz, da CNTE e da CUT, o Ismael César, também da CUT Nacional, e Daniel Valença, vereador em Natal. Pessoal, antes de tratar dos dois principais assuntos da edição de hoje, nós não podemos deixar de falar do que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos em relação às manifestações e mobilizações de estudantes e professores nas universidades americanas em defesa da causa palestina e em solidariedade ao povo palestino contra o genocídio promovido pelo Estado de Israel. Desde o dia 18 de abril, diversas universidades estão realizando em seus campings, estão sendo sede de manifestações estudantis, com apoio de professores e com apoio de diversos setores da sociedade dos Estados Unidos, denunciando os crimes cometidos por Israel e solicitando que as universidades rompam os seus laços e os seus vínculos com as empresas israelenses que tanto estão presentes no cotidiano daquelas instituições. O fato é que, no dia 20 e 22 de abril, o Congresso americano aprovou um projeto de lei bilionário de financiamento da guerra e do genocídio, com recursos principalmente para a Ucrânia e para Israel, mas também para Taiwan. E nesse contexto cresceram as manifestações e as mobilizações. Já são centenas de estudantes, professores presos, outros tantos que estão sendo expulsos ou perseguidos em suas universidades, e uma grande onda de violência e repressão policial contra os manifestantes. Nós estendemos aqui todo o apoio à manifestação e à luta em defesa da causa palestina, de quem nesse momento vai às ruas e faz o devido e correto enfrentamento. Os Estados Unidos, que para alguns é aquele suposto e alegado símbolo de liberdade de expressão, na verdade, não resiste a uma manifestação estudantil. É um país onde a primeira emenda permite a defesa do nazismo, permite a defesa de manifestações armadas, mas não autoriza que as pessoas defendam, por exemplo, a causa palestina. Ou seja, é um direito que não serve nem mesmo para inglês ver, muito pelo contrário. Portanto, mais uma vez, todo apoio à manifestação de conjunto que acontece nesse momento nos Estados Unidos, nas universidades americanas, mas também a necessidade de que, aqui no Brasil, as universidades, que nesse momento, inclusive, muitas delas estão entrando em greve, universidades e institutos, que o nosso movimento estudantil também o faça. É preciso que nós realizemos uma crescente nesse momento, porque a violência e a opressão do sionismo contra o povo palestino tem crescido. Já são mais de 35 mil pessoas mortas, em sua maioria mulheres, crianças, civis. E é preciso parar imediatamente este grandioso crime contra a humanidade. Toda solidariedade e apoio à Palestina, Palestina livre. E pessoal, dito isso, a gente volta agora para o cenário nacional e há alguns dias o estado do Rio Grande do Sul tem sido atingido por intensas chuvas que provocou o rompimento de barragens, rios transbordaram, e nesse momento, segundo o último boletim, mais de 350 mil pessoas foram atingidas, centenas, milhares de pessoas estão desabrigadas, desalojadas, algumas estão ilhadas, mais de 35 pessoas já morreram,
e é fundamental que toda a sociedade nesse momento se solidarize e possamos realizar o apoio devido ao Rio Grande do Sul. Uma questão importante é que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, os governos, em especial os governos tucanos, como o caso do Eduardo Leite, e também os governos neoliberais que o antecederam, sucatearam a infraestrutura de defesa civil do Rio Grande do Sul. Portanto, é um dos responsáveis pela incapacidade do Estado de lidar adequadamente com situações como essa. Bom, para falar sobre esse assunto em detalhes, nós convidamos a companheira Ana Afonso, que atualmente é vice-presidenta estadual do PT Gaúcho e também vereadora na cidade de São Leopoldo. É a Ana Afonso que a gente escuta a partir de agora. Boa noite, Patrick. Boa noite, companheiros e companheiras da Articulação de Esquerda. Nesse podcast de hoje, sexta-feira, dia 3 de maio, aqui é Ana Afonso, vice-presidenta estadual do PT do Rio Grande do Sul. E estou aqui para falar um pouco da situação que se encontra o nosso estado. Já é de conhecimento nacional, o nosso estado vive uma das maiores catástrofes climáticas dos últimos tempos, das últimas décadas. É uma situação terrível que a gente enfrenta aqui. Fortes chuvas nos últimos dias, sem parar. E pela primeira vez a gente vê a ruptura de muitas estruturas, rodovias, pontes. Nós temos hoje 68 pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul, quase 40 mortos, 39 mortos até o momento. Temos 265 municípios afetados. Estamos numa situação dramática, começa a ficar cada vez mais difícil prestar socorro para as pessoas, faltam estruturas para chegar até os municípios, estrutura da defesa civil, para poder fazer resgate de pessoas estão há 24 horas em cima dos telhados das casas, sem conseguir sair dos telhados. É muito difícil descrever o quadro do estado do Rio Grande do Sul, mas é uma situação de calamidade. O presidente Lula esteve aqui no estado ontem, trouxe ministros, todo o aparato do governo federal, prestando solidariedade, colocando todos os serviços à disposição do nosso estado. Hoje seguiu a reunião dos ministros aqui, existe um centro de operações envolvendo o governo federal, o governo estadual, mas a realidade é uma realidade muito dura. O agravante do dia de hoje foi o fechamento de todos os acessos a Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, por conta de que as comportas do Cais Mauá não estão dando conta da contenção da água. O centro de Porto Alegre já se encontra completamente alagado. As nossas cidades aqui da região metropolitana muito afetadas. A bacia do Rio dos Sinos, que é a bacia que abrange aqui em torno de 23 municípios, 25 municípios aqui da nossa região, também com níveis altíssimos. Chegamos hoje aqui em São Leopoldo ao nível de 7,30 centímetros, o Rio dos Sinos da nossa cidade. Estamos hoje com o abastecimento de água interrompido. A autarquia da água se obrigou a fazer o fechamento da rede de captação pelos riscos, né, da elevação do rio, chegando até a parte elétrica dos maquinários e da companhia de energia elétrica. Só temos abastecimento de água para o hospital e para as unidades básicas. É um cenário de guerra, as pessoas fazendo fila nos postos de combustível para abastecer os carros, as pessoas buscando alimento, muitas pessoas sem conseguir se deslocar para os municípios do interior do estado, familiares incomunicáveis. É uma situação dramática, lembrando que o Rio Grande do Sul, o ano passado, enfrentou 2 ou 3 ciclones extratropicais que abalaram muito aqui algumas regiões. Os ciclones foram localizados em regiões naquele período. Desta vez é um processo muito diferente. É uma situação que envolve o estado por completo, né, e que deixa as estruturas, o sistema, né, de captação das águas
completamente sem condições de operação diante de tanto volume de chuvas de forma constante. Aqui em São Leopoldo, hoje nós tivemos o fechamento das pontes, temos a BR-116 interrompida também, porque as águas do rio estão atingindo as nossas pontes e teremos muitos problemas ainda nos próximos dias, porque a previsão do tempo não é boa, ainda vai haver mais elevação dos rios, provavelmente ficaremos sem abastecimento de água por vários dias ainda. Então é um drama muito grande, a gente pede a solidariedade de todos os companheiros e companheiras de outros estados, estamos unindo forças, fazendo tudo o que é possível nesse momento para salvar vidas, e a tarefa de reconstrução e de pensar o Rio Grande do Sul a partir de uma outra lógica, ela é urgente, não é mais possível a partir desses eventos que ocorreram ano passado e com este evento de 2024, não é mais possível pensar o Rio Grande do Sul da mesma forma como foi durante décadas. São questões que envolvem as crises climáticas já anunciadas mundialmente, mas que no nosso estado tem se agravado, e quando não é período de extrema seca, como tivemos no último ano, a maior seca dos últimos 20 anos e muita estiagem, agora estamos vivendo extremamente o oposto, o excesso de chuvas e os problemas climáticos que afetam a vida urbana, os serviços públicos, a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, afeta principalmente os mais pobres. Então, essas são as notícias hoje do Rio Grande do Sul e ficamos aí à disposição para manter, né, nacionalmente todos vocês atualizados. Um abraço e força, muita força para nós nesse momento. Rezem pelo povo gaúcho, estamos precisando. Valeu, Ana. Obrigado, companheira. Toda força, todo apoio. Tamo junto, muito cuidado a você, a todos e todas aí do Rio Grande do Sul. Gente, em virtude, inclusive, dessa situação por que passa o estado do Rio Grande do Sul, o governo federal decidiu acertadamente por adiar o concurso nacional unificado, que estava marcado para ocorrer neste domingo, dia 5 de maio, a uma data agora a ser definida, e, portanto, nesse domingo nós não teremos mais o CNU. Dito isso, tratamos agora de um balanço, ao menos inicial, do que foi o 1º de maio. Pois é, na última quarta-feira foi o Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, e enquanto na região o 1º de maio foi marcado em alguns países por grandes e importantes manifestações, destaco aqui a manifestação realizada na Colômbia, com a participação e a presença do presidente Gustavo Petro, que inclusive anunciou a os milhares de manifestantes presentes que no dia seguinte, na quinta-feira, estaria realizando o rompimento oficial das relações diplomáticas com o Estado criminoso de Israel. Infelizmente, nós não tivemos a mesma onda de mobilizações com o mesmo tamanho aqui no Brasil. O balanço inicial dá conta de que as manifestações foram pequenas, em muitos lugares, inclusive, menores do que as de 2023. A gente vai ter que falar muito sobre isso, porque é sintomático que, nesse momento, após quase 1 ano e meio do novo governo Lula, após quase 1 ano e meio de termos derrotado eleitoralmente a extrema-direita nas urnas, nós estejamos tendo uma sequência de atos e mobilizações extremamente desmobilizadas. Foi isso que nós vimos no mês de abril, na convocação de um ato nacional para acontecer em Salvador, em São Paulo, e agora, mais uma vez, no 1º de maio. Lembremos que, inclusive, muita gente disse que o ato de abril supostamente teria sido esvaziado porque estavam preparando uma grande mobilização para o 1º de maio. E não foi isso que aconteceu. Bom, para a gente começar a escutar um pouco as impressões de companheiros e companheiras de diversos locais do país, na edição de hoje a gente começa ouvindo a companheira Ivonete Cruz, que atualmente é da direção da CNTE, da CUT e é do estado de Sergipe. E a Ivonete que a gente escuta a partir de agora.
Olá Patrick e os ouvintes do podcast A Esperança é Vermelha. Bom, passando aqui para passar um pouco o cenário do que foi o 1º de maio em Aracaju, Sergipe, onde vivo, onde milito e onde participo das atividades enquanto dirigente da CUT Sergipe e do Sintese, o Sindicato dos Professores e Professoras aqui do estado de Sergipe, mas também fazendo uma avaliação do cenário em que se apresenta dentro desse contexto de polarização que nós vivemos na disputa de projeto de concepção de sociedade e como vejo o resultado e o nível de mobilização e de participação do 1º de maio, não só aqui em Sergipe, mas a nível nacional. Primeiro, em relação a Sergipe, nós temos aqui já uma construção histórica que vem desde 2016, ali quando ocorreu o processo em torno do golpe da presidenta Dilma, que iniciou-se aqui um processo de construção de unidade da construção da luta e da resistência, das centrais sindicais, de todas as centrais sindicais, dos movimentos sociais, os movimentos do campo e da cidade. Então, assim, desde 2016, que há uma construção muito forte nesse processo em torno da luta contra o golpe. Todo aquele projeto de não vai ter golpe foi muito construído com muita resistência e com grandes atos, com grandes manifestações nessa questão do contra o golpe da presidenta Dilma Rousseff. No pós-golpe, e aí já na greve geral de 2017, naquele processo de greves gerais, em que foram construídas greves contra a reforma da Previdência, foi mantido aqui em Sergipe esse processo de unidade em torno com todas as centrais, com os movimentos sociais do campo e da cidade, e foram construídas grandes greves, com grandes manifestações nas ruas. De fato que durante o período da pandemia, diante da questão do recuo, de não sair às ruas, nós vivemos aí um recesso nessa coisa da unidade nas ruas, mas fomos retomando a partir de 2022 os atos de rua, o 1º de maio, no processo de mobilização e de participação de todos os movimentos sociais e dessa construção na unidade e na resistência. E aí, tratando especificamente do 1º de maio de 2024, eu, enquanto militante sindical, dirigente da CUT Sergipe, dirigente do Sintese, avalio como extremamente positivo. Novamente, se teve uma construção de muita unidade de todas as centrais sindicais, uma ampla participação dos movimentos sociais do campo e da cidade. Nós conseguimos fazer uma marcha pelo um dos principais bairros, onde tem uma grande concentração populacional de Aracaju, num diálogo com a população, levando todas as pautas do 1º de maio, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, não só na questão dos direitos que são inerentes à luta do Dia do Trabalhador, mas trazendo também o debate das novas formas de trabalho, discutindo como a gente precisa enfrentar essa nova forma do trabalho que passa por esse processo de neoliberal, de urbanização, de terceirização, de empreendedorismo, e que são fatores que têm contribuído muito para a desmobilização da classe trabalhadora na luta por um projeto de uma sociedade onde se garanta direitos, onde podemos ter a questão do trabalho como um direito de todas as pessoas. Mas foi um grande ato, onde, além de todas as pautas, levamos também a pauta em relação à luta contra o fascismo, a luta contra a política da ultradireita, que está em disputa no projeto de sociedade que nós vivemos. Então, em termos de Sergipe, avaliamos que o 1º de maio, mais uma vez, foi um ato em que a unidade do projeto em torno da construção, da ocupação das ruas, da classe trabalhadora, seja do campo, seja da cidade, foi bastante importante. Todavia, avalio, enquanto também dirigente
da CUT nacional e acompanhando o pós 1º de maio, que nacionalmente, mais uma vez, nós tivemos manifestações extremamente frágeis e com pouca participação dos trabalhadores e trabalhadoras numa conjuntura tão complexa que vivemos, que é essa conjuntura de polarização, de disputa de projeto de sociedade entre o projeto que nós defendemos de garantia da democracia, de garantia dos direitos da classe trabalhadora, e o projeto que se articula em torno do projeto da ultradireita, do fascismo, da retirada do direito dos trabalhadores e trabalhadoras. E acompanhando pelas redes sociais e por todas as notícias, avaliamos que São Paulo, que é o centro da luta política e que é hoje um país, um estado onde estão concentrados que está concentrado com muita força o modelo de ultradireita do governo do estado de São Paulo, do prefeito do estado de São Paulo. O ato do 1º de maio foi extremamente frágil. Mais de uma vez se mostra a pouca capacidade de mobilização da classe trabalhadora. O povo não ocupou as ruas. As pessoas não estiveram nas ruas. As pessoas não foram para as ruas. E esse é um grande desafio. Mais uma vez, se coloca o processo da mobilização e de conseguir levar as pessoas a ocuparem as ruas, não se coloca mais na tarefa militante do movimento sindical, do movimento social, mas, mais uma vez, trata a questão da mobilização e da conscientização como uma questão institucional, como se fosse através da institucionalidade que as pessoas fossem ser convencidas de que elas precisam ocupar as ruas historicamente e precisa continuar, retomarmos esse processo de que a ocupação das ruas passa pela consciência da classe trabalhadora através de um amplo trabalho construído pelo movimento sindical, pelas centrais, pelos movimentos sociais. Não podemos continuar burocratizando e institucionalizando uma ação e um movimento e uma luta que precisa ser construída pelo movimento sindical para que a gente volte a ocupar as ruas com muita força, como já ocupamos. Preocupa também, ao analisar a fala do nosso presidente, o presidente Lula, quando minimiza os conflitos que nós estamos vivendo, a disputa de sociedade que nós estamos vivendo. Quando o governo Lula faz uma fala de apresentar os seus ministros, fazendo críticas a alguns por não ter construído o processo de mobilização necessária para levar as pessoas às ruas, mas que, no entanto, é preciso ter a clareza de que esse não é um processo que passa por uma institucionalidade. Era preciso que seja construída uma narrativa, é preciso ser construída uma narrativa em que as pessoas compreendam que a gente vive um processo de extrema disputa e de polarização de projetos de sociedade. Não se pode passar que a gente vive num céu de brigadeiros, onde não tem problema com o Congresso. Nós temos sérios problemas com o Congresso, de disputa de projeto e de sociedade com o Congresso. Então, passar uma ideia de que está tudo bem no Congresso, de que o governo está bem, que está avançando, que está tudo bem, isso não ajuda a mobilizar as pessoas. E, por fim, para encerrar, penso que o 1º de maio não conseguimos construir o grande processo de mobilização e de conscientização da população para ocupar as ruas e disputar um projeto de sociedade pautado numa sociedade justa, socialista, que é o nosso projeto, em disputa com um projeto de sociedade de ultradireita que defende o fascismo. E agora nós temos um grande desafio pela frente, que é o 22 de maio. Está em cima, é daqui a pouco. Qual é o nível de mobilização que está sendo construída para que a gente ocupe Brasília no dia 22 de maio e que a gente construa uma grande mobilização e uma grande disputa do projeto de sociedade que nós defendemos. Então é isso, é essa avaliação que temos sobre o 1º de maio e vamos continuar sempre defendendo a mobilização. A conscientização da classe trabalhadora passa pela tarefa da luta sindical, da luta dos movimentos sociais, da luta dos movimentos populares, e não pode ser considerada uma questão institucional e burocratizada. Seguir por esse caminho é fragilizar cada vez mais a luta de classe. É isso. Abraço fraterno, companheiros e companheiras. Valeu, Ivonete. Obrigado, companheira.
De Sergipe, a gente escuta agora o companheiro Ismael César, membro também da direção nacional da CUT e que é de Brasília, do Distrito Federal. Oi, Patrick. Fazendo aqui uma rápida análise do que foi esse 1º de maio, o Dia Internacional da Classe Trabalhadora. De fato, nós conseguimos realizar atividades praticamente em todo o país, falo em nome, né, da Central Única dos Trabalhadores, mas a verdade é a maioria dos atos com baixíssima densidade, com uma ou outra exceção, mas o que nos preocupa mais ainda é que em São Paulo, né, onde se jogou um peso com a unidade, com as centrais sindicais, e tivemos um ato com baixa densidade, digamos assim, que teve, inclusive, a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que, portanto, acende a luz amarela. Isso tudo é fruto, né, óbvio que não dá para negar isso, as dificuldades que vive o movimento sindical, a reforma trabalhista feita pelo golpista Michel Temer trouxe uma série de dificuldades, os efeitos, né, de origem organizativa e do ponto de vista financeiro trouxe dificuldades imensas para os sindicatos, para as confederações e federações e para a própria Central Única dos Trabalhadores, né, para as centrais sindicais. Além do que houve uma fragmentação, digamos assim, da classe trabalhadora nesse período. Nós tivemos, até 2003, ação direta, né, da classe. Organizávamos grandes movimentos, grandes mobilizações, e eu digo que já a partir de 2003, com a eleição do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, essa ação direta ela é um pouco que substituída, né, pela negociação com o governo, privilegiando as conversas, né, de bastidores, essas conversas nos gabinetes, ou seja, abrindo mão da mobilização, para privilegiar os espaços de diálogo, o que, na minha opinião, explica um pouco a baixa densidade do processo organizacional, em particular na organização agora do 1º de maio. É importante ressaltar que mesmo a partir de 2016, quando ocorreu o golpe, com todas as dificuldades vividas pelo movimento sindical naquele período, mas que em 2017 nós conseguimos fazer bons atos no 1º de maio em todo o país, né? Lembrando que em 2017 se comemorou os 100 anos da primeira greve geral no país, ocorrida a primeira greve em 1917, e também os 100 anos da Revolução Russa. Tínhamos ali como mote, né, a organização, a pressão na perspectiva de derrotar o governo de Michel Temer e tudo aquilo de ruim, como já previa a presidente Dilma. O golpe ocorrido em 2016 não era um golpe contra ela, mas era um golpe contra o povo brasileiro e, portanto, digamos que houve muita resistência por parte da classe trabalhadora e por parte também da Central Única dos Trabalhadores. Mas, na minha opinião, o que de concreto há para que houvesse baixa densidade de público foi mudanças aí na linha política, né, da Central Única dos Trabalhadores. Essa unidade, né, com centrais sindicais praticamente não tem representação nenhuma junto à classe trabalhadora, retomando a linha de 2003, ou seja, privilegiando as conversas de bastidores, privilegiando as conversas nos gabinetes, né? Uma falsa ilusão, né, de que articulações no Congresso Nacional pode trazer vitórias para a classe trabalhadora, ou seja, substitui a ação direta da massa, da classe trabalhadora, né, por essas articulações que nos coloca e distancia, né, da classe trabalhadora no seu dia a dia. E também queria ressaltar aqui a perda do próprio significado, né, do 1º de maio. Eu lembro, eu sou do tempo, Patrick, que se abria o 1º de maio cantando o hino da Internacional Socialista, né? Hoje são grandes shows sertanejos, de pagode, e que, portanto, repito, a questão simbólica, o significado simbólico do 1º de maio também se perdeu. Um outro elemento também importante, que já não se faz como fazíamos ali na década de 80, 90, também o início ali da década de 2000, que era a atividade na porta das fábricas, panfletagem nas feiras, as panfletagens na porta do metrô, né?
E hoje é terceirizado isso, né? Simplesmente terceirizado. Além do que, né, substituiu esse tipo de ação direta para o CARDES, acha que o mundo virtual pode substituir a ação direta, né, dos dirigentes sindicais, do movimento sindical, junto à população, à classe trabalhadora. Ou seja, é necessário, mais do que nunca, se voltar novamente para a porta das fábricas, das escolas, para as praças públicas, dialogar com a classe trabalhadora, né, que não se enxerga hoje no sindicato. É verdade, fruto da reforma trabalhista ocorrida durante o golpe, mas também por conta dessa linha política adotada pelas centrais sindicais, inclusive pela Central Única dos Trabalhadores. É verdade também, né, que a questão financeira pesa bastante. Entretanto, é bom lembrar que quando a CUT foi fundada, os 10 anos de fundação da CUT, nós tínhamos, né, não tínhamos recursos financeiros, entretanto, né, a possibilidade de organização da classe trabalhadora era muito maior. E então, assim, a ausência desse horizonte político faz com que haja esse tipo de esvaziamento parte da classe trabalhadora que não se reconhece, né, nessas atividades convocadas pelas centrais no 1º de maio. E para piorar ainda mais a situação, para além do governo do presidente Lula, né, e foi importante a presença dele, mas uma linha totalmente, né, desconectada com a classe trabalhadora, ou seja, a ausência de uma pauta unitária que coloca a necessidade de revogar tudo que foi feito durante o golpe, revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a terceirização sem limite, ou seja, é necessário, né, que haja uma pauta com a qual a classe trabalhadora possa se identificar, ou seja, lutar por melhores salários, por emprego, que só vai ser possível, Patrick, ligando essa luta com a luta contra a atual agenda econômica do país, que está, digamos, alçada, né, no arcabouço fiscal, no déficit zero, ou isso que levou agora, né, o governo não dar reajuste para os servidores públicos federais em 2024, e que, portanto, é necessário que nós coloquemos isso em evidência, ou seja, que a classe trabalhadora entenda que a riqueza produzida pelos trabalhadores não está sendo retornada para ela, pelo contrário, parte dessa riqueza vai para os rentistas, vai para a rolagem da dívida, e que, portanto, é necessário uma outra política econômica, uma outra agenda, e foi para isso que elegemos o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Valeu, Ismael. Obrigado, companheiro, por compartilhar tua opinião. E agora, voltando ao Nordeste, a gente escuta o nosso companheiro Daniel Valença. O Daniel, que é professor universitário e atualmente está exercendo o mandato de vereador na capital, Natal. Daniel, fala pra gente como é que foi o 1º de maio aí na capital potiguar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, aqui em Natal nós tivemos um ato puxado pela CUT, MST, Povo Sem Medo, CTB, enfim, vários movimentos sociais deste campo da esquerda, que se concentrou na Praça Pedro Velho e desceu até a Praia do Meio, ainda no período da manhã do 1º de maio. Houve um outro ato puxado pela Conlutas, que foi à tarde em um local próximo a este também. O nosso ato ele foi maior do que o do ano anterior. Visivelmente houve um crescimento, a capacidade de organização foi maior, mas me parece que também muito se deveu à capacidade de mobilização da base do MST, da população em movimento de luta pela moradia, também algum grau de mobilização de universidades e institutos federais que estão em greve, mas, sem dúvida, não chegou a ser algo que arrastasse, né, as massas, pessoas desorganizadas, não chegou a esse nível. Porém, em relação à nossa trajetória histórica de 1º de maio aqui em Natal, representou sim um avanço de mobilização e também condiz com um período em que a cidade, para além, né, das greves que estamos enfrentando em âmbito federal, em âmbito municipal há uma mobilização muito forte das mais diversas categorias de servidores públicos contra a gestão municipal de Álvaro Dias, uma gestão que, assim como as que a antecederam, foram duros ataques à realidade dos servidores e das servidoras públicas no município de Natal. Também destaco que sente falta do CNX como uma das palavras de ordem, ideias, força, né, mobilizadoras do ato,
e também uma denúncia maior contra a opção do déficit zero em prejuízo das políticas públicas que tanto necessitamos para a mudança de vida da nossa classe trabalhadora e garantia de seu bem-estar e, consequentemente, a possibilidade de mudança na correlação de forças na luta política em curso no país. É isso, Patrick. Forte abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, gente, ao longo das próximas edições aqui do podcast, a ideia é tentar escutar mais companheiros, mais companheiras, coletar mais impressões, porque o fato é que, com base inclusive nos relatos que a gente escutou, de conjunto, o 1º de maio deixou muito a desejar. Se era preciso um gesto de disputa de rumos da sociedade, de aumento do grau de luta política no país, após um abril marcado por um início de lutas. Em abril nós tivemos uma série de ocupações de terras feitas pelo MST, o início de uma greve nacional de algumas categorias do Serviço Público Federal. O 1º de maio deveria ser uma crescente e infelizmente não foi. Que a gente faça em cada local, em cada lugar, o devido balanço, e nós voltamos a esse assunto na próxima edição aqui do podcast. A gente se reencontra na próxima sexta-feira e desde já informo que na próxima semana, possivelmente, nós voltemos a ter o programa Antivírus na segunda-feira. Fica aqui a possibilidade, a gente confirma nas redes sociais, nas nossas listas de transmissão. Saudações petistas e até mais.